Fala pessoal do On Your Cast, como é que vocês estão? Tudo bem? Sentiram a nossa falta? Eu espero que sim, porque eu sei que no fundo, vocês sentiram a nossa falta, né? Aquele momento em que vocês estavam naqueles trajetos e, puxa, deixa eu ouvir o novo episódio do On Your Cast. Epa, peraí, não tem. O que aconteceu? Bom, estamos de volta depois de quase um mês sabático, um mês de férias escolares. Brincadeiras à parte, não são férias escolares, porque eu e o Sérgio somos velhos, já saímos da escola há muito tempo, né, Sérgio? Ele está aqui comigo, sã, salvo, saudável, meu grande amigo e sócio com S, Sérgio. Uma salva de palmas para ele, por favor. Sérgio. Ó, dá pra ouvir a energia, dá pra sentir a energia do público, meu. Eu tô sentindo a energia daqui. Arrepiou, cara, meu Deus do céu. Obrigado, gente, obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, não sei que horas você tá ouvindo isso. Pô, Caretinha, que gostoso voltar a gravar mais um episódio. Tava sentindo muita falta, senti muita falta durante esse tempo. Nossa última gravação aí foi ao ar no dia 14 de agosto. Se você não ouviu, vai lá ouvir. A gente fala sobre o 13 Vidas. Estamos de volta, Caretinha. E uma coisa que pra quem não sabe, só todo mundo que ouve não sabe, porque quem sabe só disse eu e o Careta, que a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, mas nada demais. A gente se vira nos 30. A gente teve uma briga bem feia. Pra falar a verdade, eu e ele tivemos uma briga bem feia. A gente ficou sem se falar durante 15 dias, 20 dias, e a gente tá voltando a se falar hoje no episódio. Isso. E o Caretinha deu uma de João Kleber, fez o para. A gente tá aqui na... Opa, bati no microfone. A gente tá aqui na terceira gravação. E pra quem não sabe, meu querido, a gente está de cara nova também, não é mesmo? A gente ficou sem... Estamos. Mas a gente, né, deu uma repaginada ali. Então, se você tá ouvindo, provavelmente tá ouvindo isso aí no Spotify, dá uma olhadinha. A gente tem uma arte nova, não é mesmo? Tamo bonito. Isso, estamos ali de caricaturas, não é mesmo? Vocês podem perceber também que quando é um episódio que estamos nós dois... aparece a carinha de nós dois. Mas, por exemplo, pô, Sérgio, não gosto de você, cara. Você fala muito mal, sua voz é uma bosta. Dá pra você selecionar o episódio só com com o perdão da expressão, a caretinha do Careta. Tá lá, bonitinho, você vai ouvir só a voz dele, só a opinião dele. Então a gente vai fazer essa brincadeira aí. Espero que vocês gostem. Dê lá um feedback de vocês. Nosso @ no Instagram, OnYourCast, certo? Caretinha, e aí, 15 dias, quase 20 sem se falar, sem se ver, como é que você está, meu querido, tudo bem? Como é que anda a vida? Me conte, meu queridíssimo sócio. Estamos caminhando, né, Sérgio? Estamos caminhando, nunca podemos parar de caminhar, estamos nessa vida maluca de sempre. Mas o importante é que estamos aqui de novo, né? Estamos na nossa companhia para falar do quê? Para falar de... provavelmente alguma obra cinematográfica que a gente escolheu para essa semana. Nossa, desculpa, essa piada vai ser muito ruim. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque fazia tempo que vocês não ouviam a minha piadinha. Eu sempre tenho que ter uma piada sem graça. Então eu vou fazer agora. O episódio de hoje tá de matar, Sérgio. Calma aí que eu vou colocar a sonoplastia do... Tudum. Você quase me matou com essa, viu, Caretinha? Você quase me matou com essa, Pô, mas você foi bem também, hein? Mas você foi bem. Posso falar um negócio? Você foi no X da questão, Caretinha. Você foi no X da questão. Cara, desse jeito você tá fazendo um grande suspense pra falar de tudo isso, né? Parece que você não sabe que essa é a minha marca registrada, né? Os caras estão a todo vapor aqui. Você ganhou, cara. Você ganhou. Pra quem não sabe, a gente vai falar de Xuxa. Não, tô brincando. Falaremos de outra coisa com X. Que filme que é, Sérgio? Fala pra gente. É o gloriosíssimo da nossa queridíssima produtora de filmes aí, a
A24, a A24, tradução livre para o português, que é o X, a marca da morte, não é mesmo? A marca da morte é totalmente desnecessário, né? Todos sabemos que o filme se chama X. O marca da morte é um negócio que colocaram por colocar mesmo, entendeu? Não precisava, mas é isso, é a marca da morte. Não, pra falar a verdade, cara, você tocou num ponto interessante, porque tem umas traduções do inglês pro brasileiro não, pro português que vou até dar um spoiler aqui, que é um dos episódios que a gente vai gravar mais pra frente aí, que é o Nope, do Jordan Peele. Os caras traduziram para Não Olhe. Porra, Então. deixa Nope. Então. Pô, É até mais fácil de falar. Se você falar Nope, a galera vai entender. Você não precisa nem falar bonito, entendeu? Agora, não olha, eu já tive até dificuldade. Eu falei, aquele filme que vai lançar tudo. O não, mas ele chamava não, ou não olhe, ou não sei o que. Aí eu falo, é o do Jordan Peele. Então, assim, complicaram mais do que ajudaram, entendeu? Sim, e tocando na mesma tecla aí, o X, a marca da morte, a segunda parte do nome não precisava, a marca da morte. Nossa, que marca, não é mesmo? Nossa, e de marca, já vou dar um spoiler aqui, não tem marca nenhuma nesse filme, tá? O X também não faz muito sentido, porque não faz muito sentido. Caretinha, só uma sinopse rápida aí do filme que a gente veio falar aqui hoje. O X, ele é um slasher, né? É um filme daqueles que te faz lembrar muito ali um Sexta-feira 13, um Massacre da Serra Elétrica, talvez até um Halloween. Então, se você gosta de filmes de terror desse tipo, que tem ali um serial killer ali meio que misterioso, quase que intocável, atrás de mocinhos e mocinhas que só estão querendo curtir um feriado prolongado ou qualquer coisa desse tipo. Caretinha, a marca da morte. E aí, meu querido? Tá feita a sinopse? Você quer fazer algum comentário inicial aí? Me diz que, assim como em Telefone Preto, eu acho que você vai ter muito mais a dizer sobre esse filme do que eu. Manda bala, meu amigo. Então, a diferença é que Telefone Preto não era tão bom assim, né? O X eu já acho um pouquinho mais refinado, entendeu? Já acho um pouquinho mais gostoso de falar. Mas assim, só discordando de você um pouquinho, eu acho que o X, ele tem um pouco a ver. Porque a sinopse é o seguinte do filme, só para quem não assistiu, não sabe do que se trata, o Sérgio resumiu muito bem como é principalmente o gênero do filme. E é um grupo são umas pessoas jovens, uma galera jovem que aluga uma casa, aluga como se fosse uma fazenda, numa zona rural do Texas, e eles são uma produtora de filme pornô. E eles vão lá a fim de gravar, eles querem gravar um filme pornô, e eles querem assim ser os caras da indústria, que eles estão achando que vão ganhar maior grana, vão fazer maior sucesso. E eu presumo, isso aí é opinião pessoal, que o X venha de XXX, de sexo, coisa sexual. Pô, cara, matou a charada. Entendeu? Eu sou... Primeiro que minha sinopse perto da sua foi uma porcaria. E segundo que... Não. Calma lá, você resumiu, você deu até o que o filme se baseia. Você foi super bem, você foi muito mais profundo. Se alguém escrever X-filme, vai falar o que eu falei. Então, não venha com essa. Para de ser. Você é o psicólogo e eu tô falando, acabe com essa autossabotagem. Cara, pô, e... Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você achou tudo isso aí mesmo? Porque a gente assistiu o filme já tem um tempinho aí e... Cara, vou falar pra você, vou falar o que eu já falei há alguns dias atrás em off. Não achei nada demais, cara. Eu achei mais o mesmo. Por que você achou tão brilhante assim esse filme aí? Me diz, meu amigo. Então, eu acho que eu posso até ter me expressado errado, assim. De brilhante, eu acho que o X, ele não tem nada, tá? Ele não é um filme brilhante, ou um filme que eu saí completamente impactado depois de assistir, ou, nossa, esse é o filme. Como, por exemplo, eu saí
de A Bruxa, como eu saí de Hereditário, como eu saí do Farol, e por aí vai, que eu tô dando exemplos de filmes recentes e que são de terror também. Mas eu acho que... Você lembra que no episódio do Telefone Preto você falou que o Telefone Preto não tinha nada de inovador, só que ele fazia o simples muito bem feito? É a opinião exata que eu tenho de X, entendeu? O X, eu acho que ele não tem esse toque brilhante, mas ele pega um gênero que é completamente saturado, ou melhor, um subgênero, que é como você mesmo apresentou, o subgênero slasher, que é daquele assassino, assassina, que vai atrás da galerinha, dos mocinhos e tudo. Só que a diferença dele, e eu acho que é até mérito da A24, é que ele tem uma liberdade muito grande de aprofundamento, coisas que a maioria dos slashers não tem. Então, por exemplo, qual que é a premissa básica de um slasher, digamos assim, que é até satirizado em filmes de Todo Mundo em Pânico ou coisa do gênero? Você pega uma galera jovem, a galera jovem sempre toma as piores decisões possíveis, normalmente é uma galera extremamente tapada, e você só joga essa galera sem dar contexto nenhum. E o que é o core do filme, digamos assim? É o assassino atrás dessa galera. E não foi muito bem o que eu vi em X. O que eu vi em X foi uma apresentação de personagem inicial, da galera que vai gravar o filme, no caso, desde o produtor até acho que é a Mia Goth, que é a que faz a Maxine, que é a protagonista do filme. Eu acho que ela tá muito bem, pra falar a verdade, assim, por sinal, assim, só um adendo. Só que você acaba explorando um pouco dos personagens que fazem parte daquela produtora. Tem o Kid Cudi também participando do filme. Quem nunca ouviu a musiquinha do Kid Cudi na época, uns 5 anos atrás. E eles acabam apresentando os personagens de uma maneira em que você começa a parar pra pensar e falar, opa, porque assim, uma coisa que eu senti, eu não sei se você sentiu, quando eu tava assistindo o X, é que antes de assistir o X, a galera tava falando demais do filme. Puta, é um filme muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente vai com a expectativa um pouco mais alta. E eu percebi que já tinha dado 1 hora de filme e não tinha tido um assassinato. Aí eu falei, caramba, é uma apresentação que, ela às vezes pode até acabar sendo um pouquinho exagerada, mas ela aconteceu. Isso que eu achei legal. É uma apresentação que aconteceu, que rola uma apresentação dos vilões. Então, só nesse ponto, nessa introdução, eu acho que ele já se destaca até perante aos outros slashers que a gente tem visto, assim, ultimamente na indústria do terror. E de início eu acho que é mais ou menos isso que eu senti de diferente no começo de X, sabe? Não sei você, o que você achou? Pelo jeito você achou arrastado, né? Não, cara, deixa eu retificar aqui. Eu, óbvio, não achei um filme brilhante. Eu achei mais do mesmo, mas isso não significa que ele não tenha seus momentos bons. Por exemplo, eu vou chutar ali 1/3 ou até a primeira metade de filme, como você brilhantemente colocou, que ele é bom, cara. Ele cria um suspense legal sobre. Uhum. É claro que é previsível, sim, quem é os assassinos. Sim, é muito previsível. Eu gosto muito da apresentação, principalmente as primeiras cenas ali que a Mia Goth, ela tá falando no espelho, tipo, você é uma estrela, você é desejada, você é um símbolo sexual, lembrei o termo que ela usa, o sex symbol. E ali, pô, você não é todo filme de terror que tem esse refino, sabe? De mostrar quase que mostrar como é que eu vou dizer? Dá tanta importância, assim, pro personagem, e ele foca bastante nisso. Uma coisa que eu gostei bastante também foram os cortes. Uma hora tá mostrando, sei lá, uma jarra de água, de suco, outra hora tá mostrando uma mulher e corta pra jarra de suco de novo, e corta pra mulher de novo. E novamente, não é em todo filme de terror que a gente vê isso é muito cara de terror independente, assim, que é uma marca
recuperando a expressão, a marca da A24, que é dar espaço para filmes mais autorais, vamos chamar assim. Cara, eu queria dar gente, como eu já falei, a gente viu o X já tem uns bons dias, e eu queria dar um pouco de contexto que eu havia esquecido disso, cara. Que você é uma pessoa que bate muito na tecla de que cinema é momento, de como você está no momento, e você vai se lembrar disso que eu falei, que a minha experiência com o X foi péssima, assim, porque... Coitado, cara. Deu dó do Sérgio. Não, vamos começar pelo filme em si. Eu achei muito escuro. Eu não sei se foi o filme em si ou se foi o cinema que eu assisti que tava, sei lá, descalibrado ou qualquer coisa desse sentido. Mas tudo bem, eu achei muito escuro. Beleza. Aí, na fileira da minha frente, tinha um cara. Eu vou evitar usar adjetivos pra não parecer. Vamos. Eu tava com muito medo. Boa, Não, boa. vamos Mantém assim. Eu vou colocar um cidadão peculiar. Eu vou usar esse termo que, cara, ele parece que ele tava vendo. Mano, não sei. Vou chutar um filme que eu racho o bico aqui, que é o, sei lá, o Anjos da Lei, que eu racho o bico. Parece que ele tava assistindo Anjos da Lei, mano. Ele tava Não é que ele tava rindo, ele tava gargalhando em momentos que, tipo assim. Desculpa o spoiler, mas não é tanto spoiler assim. Tem uma hora que o cara tá tomando banho. E ele tá. Desculpa a tossida. Chorando, porque aconteceu uma coisa dramática na vida dele. Mano, dá pra perceber no clima do filme que não é uma cena engraçada. Tem algumas piadinhas muito pontuais. Mas o cara tava chorando no banho, até é uma parada que não tem trilha, tipo, é um silêncio até meio que sufocante. E o cara gargalhando disso, mano, na minha frente. Me incomodou demais. Atrás de mim, óbvio que tinha um monte de adolescente que não calavam a boca. Então, assim, já falei da escuridão do filme. Falei do cara da minha frente. Falei das pessoas atrás de mim. E pra completar esse pacote todo, o cinema que eu fui, ele é perto de uma praça de alimentação de shopping. E eu fui numa Nossa, essa é a melhor parte de todas. Eu fui numa sexta-feira à noite, meus amigos. Tava tendo música ao vivo lá na praça de alimentação do shopping. Meus amigos, era cover do Legião Urbana. Eu cantei dentro da sala de cinema Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica e um pouquinho de será, só imaginação, será. Porque, mano, dava pra ouvir dentro da sala de cinema, que era pra ser um bagulho totalmente abafado. E eu já não tava tendo uma experiência boa com a tela, com a escuridão. O mano na minha frente, os caras atrás de mim. Cara, eu curti o show dentro do cinema. Então, assim, não foi uma experiência muito boa, mas já falei demais, mas eu reforço, cara. A X tem ali seus pontos positivos, tem ali seus diferenciais, que eu acho muito. Eu concordo com você, a primeira metade de filme. Eu falei um terço, mas eu vou falar assim, primeira metade de filme, eu achei muito boa. Eu achei o final também muito bom. Aquela parte ali da revelação ali e tal. Eu gostei do que o filme, eu vou dizer assim, ele nos deixa entender o que pode ser, sem entrar em maiores detalhes. Eu gostei muito disso, das perguntas que a gente faz, assim, esse personagem tal tem relação com personagem tal? Mas assim como você, eu achei que as mortes demoraram muito pra acontecer. Eu acho que foram muito repentinas, muito do nada. Eu acho que o serial killer, vamos chamar assim, o vilão do filme, ele muito previsível, mas tipo, tirando essas coisas, essas pequenas chatices minhas, eu acho que é um filme, como você falou, um filme bem feito, um filme que ele faz um feijão com arroz ali bem feito, cara. Não sei se eu me fiz entender muito bem aí, mas segue aí, caretinha. Não, com certeza, é super. Eu acho que só um adendo. Eu
Eu esqueci de mencionar no começo do episódio, galera, tive um probleminha com o microfone aqui, tô tendo que gravar pelo microfone do celular, e até por isso o Sérgio deve estar querendo me matar, porque era pra gente estar gravando 1 hora antes, mas estou aqui, e se vocês tiverem algum probleminha, alguma coisinha com o som, já sabem que é por causa que eu tô fazendo a gente tá fazendo essa gravação improvisada, digamos assim. Mas eu acho que você fez super, assim, é exatamente isso que você falou, a experiência, eu bato demais nessa tecla, demais, pra todo mundo. A experiência da pessoa, ela vai muito além do filme em si, ela vai como, aonde você está assistindo o filme, o ambiente, como você está naquele dia. Então, é por isso que o cinema é legal, porque ele te permite uma repetição de emoções e às vezes essas emoções não são iguais. Então, mais o que você falou de X, eu concordo. A gente não mencionou, ele é do Ti West, é um diretor que já fez outros filmes de terror. Na minha opinião, não é o filme X, não é o melhor filme dele, não é o filme mais inspirado, mas eu vou deixar para spoiler qual eu acho o melhor filme dele, porque será a minha recomendação da noite. Então não vou falar agora, senão vai perder a graça, e a galera não vai ouvir até o final, e agora eles vão ouvir até o final, porque eles vão ficar super curiosos para saber qual filme que é. Mas eu acho que o X, ele consegue uma coisa, assim, eu não vou dizer que ele é o melhor filme de terror do ano, porque, como você mesmo disse, você até citou o Nope, eu acho que tem filmes ótimos de terror ainda que vão sair esse ano. O próprio Nope, que eu tô com um sentimento, eu não assisti ainda, quem já assistiu, por favor, não comente isso no post, porque senão é super spoiler. Mas eu tô com a sensação que Nope não será um terror, assim, sabe? Mas tem Nope, tem Man, enfim. Mas o maior acerto do X, pra mim, que eu acho que é o mais difícil, é que ele pegou um subgênero, que é o slasher, que normalmente a gente vê como uma babaquice, como um serial killer imortal e por aí vai, que muitas vezes até ele vai pro cômico, muitas vezes de tão absurdo. Isso eu não senti em X, porque eu não achei X absurdo. Eu não achei, por exemplo, que o X traz vilões de caráter imortal ou vilões assim, sem qualquer tipo de motivação. Não, eles são apenas assassinos, entendeu? Isso eu achei uma grande vantagem, porque ele apresenta uma motivação. Só que eu acho que o melhor de tudo do filme, e tirando a direção eu acho que é muito boa. Isso que você mesmo disse, essa alternância de entre um jarro e uma mulher, ou, por exemplo, de uma cena que está acontecendo dentro da casa enquanto eles estão filmando o filme pornô, e é uma cena completamente de sexo, e aí eles alternam para uma cena extremamente tensa e volta pro sexo, e volta pro tenso, e volta pro sexo, e volta pro tenso. Isso aí eu achei extremamente legal. As cenas de diferentes planos, eu acho que é uma cena que a gente vai falar aqui. Não sei se você gostou, mas eu amei essa cena, que é a cena do crocodilo. A cena que... Se for a primeira cena do crocodilo, eu gostei muito, mas a segunda... Exatamente, não, a primeira cena do crocodilo. Muito, muito boa, muito tensa, exatamente. Muito... Tudo. Eu acho que equilibrada em tudo, assim, sabe? É isso mesmo, cara, é exatamente isso. Aquele plano aéreo que você vê por cima, e daí depois ele alterna pro plano de costas da... Eu não lembro se era a Maxine que tava... Acho que era a Maxine que tava ela mesmo. E, cara, aquela cena é muito boa. Então, assim, a direção do filme, ela é muito boa. Mas eu acho que o maior acerto é você trazer uma questão um pouco mais profunda em um filme slasher. O que eu quero dizer com isso? Você observa a motivação dos vilões, e basicamente de um vilão em específico, no caso a vilã, e você acaba entendendo, existe um caráter psicológico naquela vilã. Assim, você acaba... o diretor acaba fazendo um jogo de aproximação entre a protagonista e a vilã,
É mais ou menos o que acontece em O Telefone Preto, só que de uma maneira um pouco mais assim profunda, que é você comparar o pai do menino com o vilão. Então aqui ele traz um caráter um pouco psicológico dos vilões, e isso é muito difícil você fazer em um filme slasher. Porque como que você vai trazer meros assassinos que normalmente, assim, com todo o perdão, eu adoro a franquia, mas quando a gente fala de slasher, você trouxe exemplos ótimos. Você pensa em, por exemplo, Sexta-feira 13, que o primeiro existe um caráter até psicológico, o envolvimento da mãe e tudo mais, mas não é lá grande coisa. Pânico, que toda hora é um assassino diferente. Halloween, que é um negócio um pouco mais sobrenatural ali. Não, o Halloween não. Um negócio um pouco sobrenatural ali e tal. Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica. Então, o Massacre da Serra Elétrica eu ia deixar por último, que eu acho que de todos é o que ainda aprofunda melhor o vilão. Que traz ainda existe aquele fundo de, entre aspas, fundo de verdade do Massacre da Serra Elétrica, que foi uma história que aconteceu no Texas, claro, não da mesma maneira em que ele é retratado, mas ele traz a um subgênero que normalmente é um subgênero paspalhão, digamos assim, uma aproximação psicológica que você vê em outro tipo de filme. Por exemplo, uma profundidade psicológica que você vê, por exemplo, na Bruxa. Não estou falando da mesma maneira, pelo amor de Deus, a Bruxa é muito mais denso. Só que é muito difícil você trazer nem que seja uma pitada disso para um filme slasher. Eu vou te dar uma cena que retrata muito bem isso. A cena da vilã... Galera, vai ter um pouquinho de spoiler agora, então se você não ouviu, adianta uns segundinhos aí, mas porque eu vou falar bem rápido o spoiler. Mas a cena em que a vilã tá escovando o cabelo e tendo a saudade de se sentir viva. Se maquiando, né? Se maquiando. Passando um batom ali, você fala, poxa, é uma pessoa que... Você sente dó. E sim, cara, sim. Definiu bem, sim, mandou bem. Você sente dó da vilã. Então, assim, o diretor conseguiu trazer uma profundidade tão grande pro assassino que você sente dó dela. Então, eu acho que esse, de longe, foi o maior acerto de X, fazer esse paralelo entre um grupo de jovens indo pra filmar um filme pornô. Ou seja, se você parar pra pensar no mundo do filme, o que pode ser mais vivo do que jovens inconsequentes indo gravar um filme pornô transando por diversão? Usando drogas, bebendo... Exatamente. Lá, todo mundo rindo, loucura total. E daí você pega um contraponto, uma pessoa que só quer se sentir viva, tá ligado? Só quer se sentir assim, tem um desejo sexual não correspondido por causa de situações médicas, e isso acaba afetando o psicológico na questão da como que é a palavra? Esqueci, da autoconfiança ou até do próprio ego, né? A pessoa acaba se sentindo mal. Então eu achei que o diretor explorou psicologicamente o vilão de uma maneira tão boa que isso torna o filme diferencial. Agora, falei demais, me empolguei. O que você acha? Achou que eu falei besteira ou achou que deu pra entender? Não, cara, e como sempre, assim, você vai falando, eu vou pensando e mudando minhas opiniões, e eu lembrei até de uma cena que um dos personagens, ele é preso ali numa espécie de porão ali, que é justamente essa tentativa dos vilões deles saciarem seus desejos, de certa forma, e assim, na medida do possível, claro que eles, vamos ser bem claros aqui, os vilões não podem mais fazer sexo, assim. Até fazem no filme, até fazem. Toma um spoiler aí, até fazem. Mas eles tentam, sei lá, achar alternativas de fazer isso, de suprir suas necessidades, de suprir seus, como é que fala? Tô tentando lembrar aqui o termo que o Freud usa, acho que é pulsões, suprir essas pulsões. Desejos carnais. Isso, abraço Denise Careta, você que tá ouvindo, eu sei que você é da psicanálise. Que, cara, você brilhantemente você colocou, você não vê num Sexta-feira 13, num Massacre da Serra Elétrica. Já que eu falei de
bati na mesma tecla que você de uma preocupação que outros filmes do mesmo gênero não têm. Uma característica que eu, novamente, pode ter sido influenciada pela minha experiência que não foi tão boa. Mas, por exemplo, um filme slasher, o que você espera? Você espera sangue, e tripas e violência. E eu não estou falando que não tem, muito pelo contrário. Mas eu vou dar um exemplo aqui, talvez até seja um exemplo injusto. Você pega ali a primeira cena de violência do filme, se você for pensar, é quando um caminhão atropela um animal. E mostra as vísceras do animal, e mostra o animal cortado no meio, e a polícia ali fazendo cerco, e agentes de limpeza da prefeitura limpando e escorrendo aquele sangue da estrada. E aí você pega a primeira vítima humana, ele é morto ali em frente a uma van, ele tá fugindo do local, e não aparece, tipo, aparece, tudo bem, a vilã ali, a reação do Careta, eu não sei se ele tá reprovando a cena ou se ele tá reprovando o meu comentário. Tô reprovando você. Ah, é? Porque eu achei uma cena... Não tô reprovando você, não é reprovando a palavra. Porque assim, é uma cena que, tipo, mostra só, tipo, claramente a câmera na cara da atriz ali, ela fazendo um movimento de abaixar e subir o braço ali com uma faca na mão, e conforme ela abaixa e sobe a faca, alguém tá jogando um spray de tinta vermelha na cara dela pra dar a ilusão de que ela está matando alguém. O cara, vocês não estão vendo, mas o cara tá fingindo que não tá me ouvindo. E eu senti um pouquinho de tripa nessa cena, um pouquinho de gore, sabe? Sei lá, que outros filmes a gente falou que eu trouxe aqui o Massacre da Serra Elétrica, eu só lembro o filme de 2013, até com a Alexandra Daddario, que é uma atriz bem conhecida, que, se eu não me engano, o Leatherface, ele chega com a motosserra atrás, assim, do cara, acho que tá dirigindo, ou tá no banco do passageiro, não sei o que é, e, mano, atravessa tudo assim, aparece a motosserra girando, assim, no tórax do cara, eu falo, nossa, mano, é esse tipo de coisa que me fazem valorizar um filme slasher, sabe? E eu sei que você vai discordar muito de mim, muito, muito de mim, mas eu senti um pouquinho de falta disso. Diga lá, meu amigo. Mas assim, essa é a graça da parada, entendeu? Dessa vez eu vou discordar mesmo, mas assim, não existe certo e errado. É que eu penso muito diferente de você nessa parte. E é exatamente aí que eu acho que o X ele é um pouco mais único. Ele não apela pro exagero, e porque muitas vezes o exagero que torna o filme slasher paspalhão. Sabe? Então, por exemplo, você vê essa cena do Leatherface que você falou, que eu sei muito bem a cena, veio na minha cabeça quando você falou. Cara, é uma cena completamente, extremamente, gore puro, é bizarro, é até um pouco assim, completamente, e você tem razão. Só que é muito louco, eu anoto as coisas no meu bloco de notas pra eu falar, e a próxima coisa, eu vou ler pra vocês, a próxima coisa que eu tava pra falar, enquanto o Sérgio tecia o comentário dele, era exatamente assim, cena, morte, namorado, vermelho, bizarro, que era exatamente as palavras-chave dessa cena. Tá vendo só, cara? Porque eu ia... Nada aqui, vamos deixar bem claro que a gente não combina nada aqui. Nada, zero. Foi absurdo, é por isso que eu tive aquela reação, cara. Essa cena, falando no terror, falando até tirando o subgênero slasher e falando no terror em si, no gênero, cara, é um pouco tosco eu falar isso, mas vocês vão entender. Não é que eu acho o que está acontecendo na cena bonita, mas é uma cena que eu acho, pro filme de terror, ela é riquíssima, ela é belíssima, assim, pro filme de terror. Eu vou te explicar agora os meus motivos, e eu não tô querendo mudar a sua ideia, mas é só porque que eu me encantei com aquela cena
de uma maneira em que ela, junto com a cena do crocodilo, e junto com a cena da vilã deitada com a Maxine, elas fazem do filme um filme memorável para mim. Um amigo meu um dia me ensinou uma coisa dos filmes, do cinema, ou de coisas do gênero, e ele me falou um bom tempo atrás, o Lucas, um grande abração para ele, e eu fui pesquisar sobre isso depois, que em filmes ou e me corrijam se eu estiver errado, tá? Eu pesquisei um pouco, mas não existe uma única fonte no mundo. Mas o vermelho, ele tá muito atrelado a que algo ruim vai acontecer, normalmente em filmes ou em multimídias, assim, sabe? E nesse filme, a gente vê o quê? Eu vou dar um spoiler dessa cena porque eu quero retratar ela um pouquinho detalhada, então, galera, já fica o aviso aí também. O que você vê? Até o momento do filme não aconteceu nenhum assassinato, nenhuma morte, ou seja, tá aquela apresentação profunda de todos os personagens, tanto dos, entre aspas, mocinhos, quanto dos vilões. Aí, o que foi explorado da velhinha até agora? Que ela é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em se sentir viva. Ela não, quando a gente diz se sentir viva, não que ela se sente morta no sentido psicológico, ela se sente infeliz, ela se sente triste, ela não sente o tesão da vida, digamos assim. Eu acho que até atraindo para um termo sexual, ela não sente o tesão da vida e ela tem uma dificuldade em realizar os desejos carnais e tudo mais, então ela tem aquela cara triste, aquela cara quase assim derretida para baixo, como se fosse uma maquiagem de um palhaço triste. E naquela cena é óbvio que vai acontecer o primeiro assassinato. Só que nesse momento em que o rapaz se aproxima, é o namorado da Lorraine, se eu não me engano, né? Que o rapaz... Ele tava chorando no banho. Ele tava chorando. Exatamente. Ele saiu do banho, pegou a van e tava indo embora. Isso mesmo. E assim, no momento em que os dois se aproximam, em que ela repentinamente vai e começa a esfaquear ele, primeiro, eu acho que o X, uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que ele faz diversas homenagens a muitos filmes grandes de terror e essas homenagens são no ponto. E pra mim ficou muito clara a homenagem à Psicose nessa cena. Pelo levantar da faca, por aquele sangue escorrendo, que claro, o filme na época era em preto e branco, só que se a gente assistisse Psicose colorido hoje, a gente veria aquele sangue escorrendo também. E aquilo lá pra mim foi uma grande homenagem, assim como o filme faz uma grande homenagem à saga Massacre da Serra Elétrica, eu acho que no geral, assim, sabe? Até pelo ambiente, o Texas e tudo mais. Você falou do Massacre da Serra Elétrica em 2013, eu recomendo muito assistir o primeirão, de 78, se eu não me engano, e o Massacre da Serra Elétrica, o início. Eu acho um filme muito legal também, e é um pouco mais novo. E o que acontece? Nessa cena, ela vai, mata o cara e aí tá na frente da van. E aí a luz da van começa a mirar nela e aparece ela um pouco afastada, com sangue e completamente vermelha. E a luz fica vermelha na frente dela. E aí que a gente vê como se fosse um feixe de vida em cima dela e atrelando o vermelho à morte, no caso. E ela começa a dançar. Pela primeira vez no filme, ela começa a mostrar um leve toque de que ela se sentiu viva depois daquele assassinato. Então ela começa a dançar um balé, completamente ensanguentada e com aquela luz vermelha. Então, cara, eu achei uma cena tão bizarra, mas assim, tão bizarra que eu falei, não é possível que eu tô assistindo um filme slasher. Eu acho que você matou a pau aí na definição. É bizarra. É bizarra. É bizarra, exatamente. E é isso que eu me surpreendi vendo num filme slasher. Porque você deu uma ótima definição de uma cena gore do slasher, que é do Massacre da Serra Elétrica. Só que isso aí, ele não partiu pro gore, ele partiu pro bizarro. É algo que você costuma ver em filmes da A24 mesmo, mas nos outros que eu citei, na Bruxa, por exemplo. Então, assim, essa cena pra mim, ela distanciou o filme de um slasher tradicional de uma maneira absurda, sabe? Então,
Cara, por isso que eu discordei de você, porque eu tava pra falar dessa cena, como eu gostei dessa cena e como eu achei ela bizarra, sabe? E falando da velhinha, mais um ponto extremamente positivo pra Mia Goth, porque... Aí eu acho que você vai entrar num ponto que a gente vai discordar de novo. Não, um ponto positivo no sentido de o trabalho que fizeram em cima dela, porque eu achei que eram pessoas semelhantes, só que o trabalho de maquiagem eu acho muito bem feito, sabe? Eu achei de uma... eu vou usar uma palavra que não existe, de uma desnecessidade absurda. Ah, é. Tinha que colocar... Tudo bem, como eu falei aqui no começo, o filme quer te fazer pensar que pode ser passado, presente e futuro, alguma coisa relacionada a isso. Ok, eu entendo e aceito esse argumento pra você usar a mesma atriz pra fazer a mocinha e pra fazer a vilã. Ok. Mas, mano, não sei, velho. Eu achei tão... A maquiagem tá show. Show. Mas na hora que você cai a sua ficha, você fala, puta, mesmo, velho? Ah, usaram a mesma atriz pra fazer os dois papéis. Ela tá mandando muito bem. Dá pra ver que ela é uma belíssima atriz. Não... Desculpa até te interromper, Caretinha. Não, que isso, pô. Não desmerecidamente, ela vai ganhar uma... Eu não sei se é uma continuação, se é um prequel, mas é com a Mia Goth. Eu não sei se ela vai fazer o papel da velhinha se tornando assassina, se ela vai fazer a continuação, porque ela é a única que foge, né? Como o filme slasher sempre tem uma mocinha que foge. Mas, cara, eu achei... Ó, um filme que a gente já falou aqui, que é o Suspiria. Eu não sei se você assistiu o mais novo. Você assistiu o mais velho, se eu não me engano. Não, assisti os dois. O mais novo, ele é a Tilda Swinton, que é uma das personagens. Ela faz tanto um papel de adulta, né? Como o papel de uma pessoa velha. E, cara, é tão desnecessário que eu me lembrei. Eu me lembrei de Suspiria. Nesse... Fala aí, Caretinha. Você que ia puxar o embalo aí desse item aí. Manda Não, eu acho que você tá totalmente certo. Eu nem tenho o que discordar. Eu ia falar mais da maquiagem mesmo e da revelação, porque tem gente que talvez não saiba que é a mesma atriz. E eu ia adicionar esse ponto que é a mesma atriz. Só que exatamente isso que você falou. Eles pegaram pra fazer essa confusão no sentido de meio antes e depois, passado e presente, a cena que ela tá deitada, as duas estão deitadas juntas, é como se tivesse uma linha do tempo ali, tá ligado? Mas é o que você falou, é necessário? Não. Mas gastaram uma maquiagem do caramba, à toa. Mas não foi à toa, vai, mas gastaram uma maquiagem do caramba. Mas, assim, pô, ponto positivo do filme, não sei se eu colocaria esse lá no alto. Mas é uma grande curiosidade. Eu achei bem, assim... Como que eu posso dizer? Curioso. Bom, uma boa palavra, eu acho. Curioso. Eu achei bem curioso. É que eu fui assistir o filme já sabendo que ia ser ela, mas se eu não soubesse e depois fosse pesquisar... Entendi. Que coisa. Tipo... Exatamente. Foi essa a minha reação. Uma reação, mas ela não é positiva nem negativa. Ela é uma reação neutra. Você fala, tá bom. Tipo, ok. Bem que eu desconfiava. Eu pensei assim, elas são parecidas mesmo. Algo desse sentido, sabe? Sim. Mas pra quem não sabe, é ela. E assim, gosto muito dela nesse filme. Eu acho que ela não manda mal, nem como velhinha e nem como jovem, ela manda muito bem, então não tenho o que falar dela, assim, da Mia Goth, eu acho que ela mandou super bem. Mas eu acho que o filme, assim, em suma, eu acho que o filme, ele traz essa profundidade num subgênero que às vezes nem costuma ter tanto espaço para profundidade. Você vê também a Lorraine, que é a namorada do cara que chorou no banho, ela participando do filme, então ela querendo se soltar. Aí você vê uma querendo se soltar, aí a outra querendo se sentir viva, aí você começa a ver, pô, cada um sente alguma coisa ali, entendeu? E é um negócio que
em 1h45, se eu não me engano, tem o filme, eles conseguiram passar bastante informação dos personagens, sabe? Então eu achei isso legal, cara. Eu acho um baita ponto positivo. E eu tenho mais algumas coisas a adicionar do filme, mas eu acho que eu já falei demais, vou passar espaço para fala para você, se você tiver mais alguma consideração. Se não tiver também eu falo, e a gente fica com o episódio mais curto mesmo, Sergião. Então eu tô aqui, cara, tô aqui por você, entendeu? O Mengão tá metendo 4-0 no Vélez fora de casa, entendeu? Então, é isso aí. O Palmeirão tá se complicando. Seu Palmeiras que se cuide, viu? Porque tomou de um... se bem que o jogo de volta no Allianz não vai ter pro Atlético pro Paranaense, não vai ter nem graça. Você como São Paulino tá querendo secar bastante, né? Eu sei. Filha, mas beleza. Você viu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil com o Mengão ou não? Eu vi, mano. O São Paulo jogou bem melhor. O sapeco que a gente tomou no Morumbi? Não, calma lá. E o placar? O placar foi enganoso pra caramba. Pelo amor de Deus. Cara, só voltando aqui no que a gente veio falar aqui hoje. Me deu bronca. É isso mesmo? O Palmeiras tá rindo. Me deu bronca. Tá rindo à toa, tá nadando de braçada, que vai. Então dá suas considerações aí, ô chato. Vocês estão vendo com quem que eu tenho que trabalhar aqui, né? É que a gente tá brigado. Vai. Cara, você tava falando da Mia Goth aí, eu fui abrir aqui o Wikipedia dela. A estreia dela foi naquele Ninfomaníaca, volume 2, do Lars von Trier, que eu acho 2 filmes, pra usar o português bem claro, que é uma bosta, assim como... Nossa, eu não esperava isso! Eu acho bem bosta, assim, na época foi meu Deus, sei lá, um pornô psicológico. O Lars von Trier, ele é um daqueles caras que eu tenho muita dificuldade de separar a obra do autor, tá ligado? Eu nem conheço a vida pessoal dele, assim, mas, cara, eu lembro a primeira vez que eu assisti Anticristo com o Willem Dafoe. Cara, se tem, sei lá, 2 horas da minha vida que eu quero ter apagado de ter vivido, é desse filme aí. Eu vou te fazer uma recomendação, então, aqui. Faz. O único filme do Melancolia. Oi? Ele tem o Melancolia, né? O único filme... não, tem o Melancolia também. Mas o filme que eu assisti do Lars von Trier, que eu gostei, eu acho que ele só se perdeu um pouquinho no final, mas que vale a pena assistir, é A Casa que Jack Construiu. Que fala de um serial killer. É meio forte, assim, sabe? Mas ele... Eu acho interessante, ele perde um pouquinho de pontos por ser do Lars von Trier, mas vale a pena assistir aí. Fica aí a recomendação pra quem quiser. Não, beleza. Valeu, caretinha. Vou colocar na lista aqui. Só voltando aqui, tava vendo a Mia Goth. Ela não tem muitos filmes na carreira. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com o X. E ela fez o Suspiria, que eu comentei aqui, de 2018. Eu não lembrava. Acho que eu até vou revisitar o Suspiria qualquer dia desse. Eu não lembrava, cara. E ela tem essa pegada de filmes mais independentes, vamos chamar assim, mais autorais, uns filmes não tão populares. E só pra entrar com um pouquinho de informação aí no nosso episódio, cara, você tocou um ponto que eu acho que o filme ele vai bem, que é a perda, na verdade, da inocência, né? A gente vê muito isso na menina lá que tá ajudando o namorado a filmar. Eu esqueci o nome dela, você falou aí agora. É a Lorraine. Lorraine, a perda da inocência, né? E como todos... a gente fala assim a gente não vamos ser hipócrita aqui, a gente sabe que esse mundo do pornô tem muito de como eu vou dizer, violência, tem muito de condições precárias, Exatamente. E gente só querendo fazer dinheiro, explorando principalmente e especialmente as mulheres, enfim, não é muito segredo, assim, é só você pesquisar um pouco, assim, tem até
um documentário que chama, se eu não me engano, é When Ends, um negócio assim. Que é as atrizes pornô, que elas estão no começo de carreira ali, elas têm que fazer, mano, tem que sujeitar coisas assim, bizarras, pra entrar na indústria, pra se manter na indústria, chega numa determinada idade, tchau e benção, se vira aí, e você não tem nenhum tipo de sustentabilidade, vamos chamar assim, de plano de carreira, de aposentadoria, enfim. Mas eu queria voltar assim só no ponto dessa perda da inocência que, 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 que eu acho que a gente vê ali na figura da menina ali, da principal, da principal não, da Lorraine, mas que a gente consegue ver um pouquinho em todo mundo. Então, o cameraman, ele, ele viu a parada como uma parada, tipo, cinematográfica. Ele até fala que o pornô, ele não deve ser visto só como um entretenimento adulto, mas sim como um entretenimento, como uma arte. Você vê ali o soldado, que ele não é mais soldado, ele teve que mudar ali de carreira, porque a gente sabe também que muitos soldados, muitas pessoas que lutam em guerras, uh, quando voltam muitas vezes sem amparo do governo, sofrendo de estresse pós-traumático, o próprio produtor ali, que vê a parada única e exclusivamente como um negócio, e ele barganhou até o aluguel do sítio, e vou fazer essa observação aí, cara, porque você tava falando, eu tava pensando, né? A própria Maxine é revelada no final do filme que ela vem de uma família totalmente, entre aspas, entre bastante aspas aqui, uma família inocente, e que ela acaba vestindo a carapuça de que eu sou a sex symbol, eu sou a desculpa aqui, com perdão da comparação, assim, a Marilyn Monroe da, desse ramo, sabe? A mais desejada, tá ligado? E eu acho que é mais ou menos isso. E em contrapartida é um pouco, entre aspas, assim, talvez esteja falando uma besteira bem grande assim, é a vilã tentando retomar essa juventude que ela perdeu, essa inocência, entre aspas, que ela também perdeu, sabe? Eu tava pensando, assim, nesse subtexto que não tá explícito, mas tá ali como uma parada de reflexão mesmo, assim. E talvez eu esteja viajando, pode ser, mas você foi falando, eu fui pensando nisso, não sei o que você acha. Não, não tá viajando, não. Eu acho que você tem toda a razão. Baita comentário, cara. Baita comentário. O filme possui essa, entre aspas, né? Essa crítica, digamos assim, que é provada no. Fez tanto sentido o que você falou que é provada no final com esse, entre aspas, plot twist da Maxine, né? E o pastor lá falando, por sinal é uma cena também memorável, as coisas acontecendo e o pastor falando alto, que tem que acabar com essas coisas de sacanagem, essas pessoas aí não sei o que, tudo, e no final das contas, né, é uma loucura toda. E eu acho que isso que você falou da vilã, de ela ter perdido essa juventude, e você coloca o conceito de juventude bem amplo aí, né? Isso que eu achei sensacional no seu comentário. Não só a juventude de idade, mas a juventude do prazer, e que envolve tudo isso. Eu acho que fez a vilã, e o vilão também, no caso, ele também tem essa perda dessa condição e tudo mais. Achei. Então, embrulhando esse pacote todo, é aí que eu disse no começo que o X ele é diferenciado. A gente tá falando tudo isso de um filme slasher. Tipo, pode parecer algo absurdo. É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa se a gente pegasse um filme pastelão de comédia e tivesse fazendo uma puta análise assim. E a gente tá falando de um filme slasher, por quê? Porque o filme permite que a gente faça essa análise. Então aí eu achei que ele foi super diferenciado. Baita comentário, meu amigo, eu assino super embaixo com você. Eu acho que o filme ele traz realmente essa
essa reflexão. Ele permite que a gente faça essa reflexão, até dando o pontapé final, assim, na última cena do plot twist. E, cara, eu acho que X, no final das contas, ele teve um saldo positivo. Eu, particularmente, comecei o episódio gostando um pouco menos de X do que eu tô terminando o episódio. Então, olha que legal que uma conversa sobre um filme faz, né? Na época que eu assisti, eu também conversei, eu assisti com os meus amigos, com a minha namorada, a gente conversou. Só que eu acho que a nossa expectativa foi um pouco diferente. Como é A24, muito aclamado, a gente achou que não fosse ser um filme slasher. E aí a gente viu antes que era slasher. E, cara, vou ser bem sincero, slasher não é o meu gênero favorito e tudo mais, assim, meu subgênero favorito. Mas olha só quanta coisa legal tem no X que faz com que ele realmente seja um filme, claro, refém, talvez, da indústria. E como eu digo da indústria, é assim, não tem uma grande massa de filmes de terror que são, assim, de terror que eu digo não no underground, mas nos cinemas e tudo mais, que sejam, assim, tão profundos e misturem um slasher com essa profundidade. Só que conversando e debatendo, a gente chegou à conclusão que ele se mostra profundo perante até muitos clássicos. Então ele cria a sua fórmula, né? Ele mais ou menos pega uma fórmula existente, que é o do Massacre da Serra Elétrica, só que coloca outras pitadas. Então eu achei que teve um saldo muito positivo até perante o começo desse episódio. O que você acha? Você mudou sua ideia desde o início do episódio ou mantém a mesma coisa? Cara, eu mudei sim, mudei. Eu acho que até vou dar uma nota maior do que a que eu dei inicialmente para esse filme. É aquela coisa, né? Claro, eu fui impactado pela experiência, Outra coisa, o X, ele demorou um pouquinho para sair aqui no Brasil em relação a outros países. Então, quando lançou em outros países, a gente já tinha, eu falo por mim, obviamente, já consumido algum conteúdo de crítica, de análise de X. E claro, ser da A24, a gente cria uma expectativa sempre muito positiva. E o que eu fui ouvindo falar, li, consumi de críticas, de análises, é que era um filme, assim, totalmente fora da caixinha. Que era um Uhum. filme. Meu, que filme inovador, que filme Uhum. genial, que filme, sei lá, pô, que você, espectador, vai rever todos os seus conceitos com relação a filme de terror. E aí eu fui assistindo X, fui pensando, cara, eu já vi isso aí antes, tipo, eu citei aqui o Sexta-feira 13 de 2009, também tem cena de sexo, também tem cena de pessoas que, sei lá, dá um spoiler aqui, vai até um lago e é morta no lago. Então, tipo, por isso que eu fiquei mais ou menos assim, porque é o que eu falei, a experiência não foi tão boa e eu já tinha ouvido falar que, tipo, esqueça tudo que você já viu sobre filme de terror, porque esse aqui é diferenciado. E até ali, 1 hora de filme assim, mais ou menos, eu não era nada além do que eu já tinha visto. Mas você tocou num ponto muito legal, que conversando aqui a gente muda de opinião. E assim como você, meu amigo, eu entrei para essa conversa aqui gostando menos de X e a gente já tá chegando aí na marca dos 59 minutos mais ou menos de podcast. Eu saio gostando um pouquinho mais, cara. E justamente por causa disso, porque a gente conversa, não porque alguém quer mudar a opinião do outro aqui, muito pelo Sim. contrário, que isso aqui é uma coisa que a gente nem passa pela cabeça. Uhum. Mas, que nem a parada mesmo da inocência que eu falei, é uma coisa que eu não tinha pensado, que foi conversando com você que eu despertou isso em mim. Então, gostei de X, gostei mais do que eu me lembro, assim. Agora conversando, me veio memórias mais positivas do que negativas. Eu falei também da direção já, tanto dos cortes
como uma parada que eu achei, eu não sei se foi proposital ou não, mas o filme ele começa dentro do celeiro da fazenda e ele vai abrindo. Só que quando ele começa dentro do celeiro, a impressão que dá é que vai ser um filme 16:9, pra quem não tem muita noção. É tipo o Snyder Cut, que é um filme assim, quadradinho, ele não é um filme que ocupa a tela inteira. Ah, é uma obra-prima, você quis dizer? Tinha que estragar, né? Tinha que estragar. Enfim. Retomando minha linha de raciocínio aqui, ele parece que eu falei, nossa, eles vão fazer um filme 16:9, que inovador, né? E aí ele vai saindo do celeiro, você percebe que a espremida que a tela dá é a porta do celeiro. E aí depois ele abre, é um filme 16:9, tela cheia, retangulão, que todo mundo tá acostumado. Eu falei, cara, não sei se isso foi proposital ou não, mas, pô, pro primeiro minuto de filme, eu achei isso muito... de uma astúcia do diretor muito boa. Então, cara, eu gosto de X nesses pequenos detalhes que a gente esmiuçou, que a gente destrinchou aqui no podcast, não necessariamente pelas características de um filme slasher, enfim. É isso, cara. As considerações são essas, meu amigo. Cara, eu tenho agora também algumas considerações rápidas também. Isso aí que você falou, eu acho que claramente foi proposital e mais, eu acho que foi uma homenagem a um filme antigo. A um filme de, sei lá, nos seus anos 70, em que usava essa configuração, tinha essa configuração 16:9, e aí, claramente ele começa fazendo uma homenagem, e eu acho que é uma marca registrada da A24, dá essa liberdade, né? Essa liberdade de você colocar certos detalhes nos filmes, e é por isso que tá sendo aí talvez a produtora mais amada dos últimos tempos. Aí a gente viu Everything Everywhere All at Once, mesmo você não gostando tanto quanto eu, você eles nem começam. Você consegue perceber que o filme ele é dotado de grande liberdade de direção e roteiro e por aí vai. Então, eu acho super legal. Outra cena que veio na minha cabeça que eu havia esquecido, uma cena que eu fiquei super impactado também na hora do filme, é a cena da morte no celeiro, e aí ele utiliza um jogo de sombra, que é a velhinha chegando com o tridente, e aquele jogo de sombra, a sombra vai ficando gigante. Essa é a cena mais tensa do filme. Entre as e é como se... Isso, porque é como se fosse o diabo. Buraquinho por buraquinho. E tem uma homenagem aqui a Um Lugar Silencioso, hein? Não sei se você pegou. Não, tem. Tem uma homenagem ao Krasinski. Krasinkão, The Office, tô revisitando The Office os últimos dias aí. Mas, cara, nessa cena, ele tem essa sombra que ela vai ficando grande, e o tridente na mão é claramente para espelhar uma figura do diabo. Então, assim, e no final é uma velhinha. Então, assim, ó como ela ficou grandona, tá ligado? Depois de executar essa ação, e virou o diabo. Tipo, é aquele famoso lobo na pele de cordeiro, sabe? É uma velhinha, não sei o que lá, só que a sombra tá de um diabo gigante, assim. Você usou então, cara, uma metáfora excelente. E, cara, e a naturalidade depois com que ela fala com o velhinho e fala: eu matei um no celeiro, e você? Eu matei um com espingarda, tipo. E guardei uma pra você lá no porão, tipo. Bizarro, né? Bizarro. Exato, é bizarro, cara. É bizarro porque você pega uma, entre aspas, empatia com os personagens, mas depois você percebe que eles são totalmente sádicos, assim. E terceiro, que eu acho que é assunto para um outro episódio nosso, a gente pode até fazer um episódio, se quem estiver ouvindo tiver interesse, eu acho que é um ótimo tema, e a gente já mencionou algo assim, só que a gente podia até realizar. Até que ponto uma crítica
ou algo assim pode influenciar na nossa experiência do filme. Porque você viu como você foi influenciado, né? Por uma experiência de uma pessoa ou de uma crítica que falou que, putz, ia mudar, querendo ou não, sua visão sobre filme de terror. E o que isso acontece? Você vai condicionado, querendo, você pode, tipo, meio que tentar não ir condicionado, mas você vai, não adianta. Você vai esperando o grandão, você vai esperando o surpreendente. Quando, na verdade, às vezes é uma coisa bem feita, que tem toques diferentes, e você poderia sair de lá satisfeito se não conhecesse ou não tivesse essa expectativa. E foi o que aconteceu também comigo em diversos, inúmeros filmes, assim, sabe? Então é por isso que eu digo, e eu sempre reforço esse tema, o cinema, assim como a maioria das mídias, um videogame, uma série, um livro, a graça nessas coisas é que você consegue ter uma opinião própria nelas e uma outra pessoa consegue ter uma opinião própria totalmente contrária na mesma obra e elas não necessariamente estão certas ou erradas. Então, por exemplo, diferente de muitas coisas da vida real, que se você gosta, você tá errado. O filme, contanto que ele... olha a crítica aí, gente! Mas o filme, contanto que ele não tenha, óbvio, elementos que passam o limite de qualquer coisa humanitária, digamos assim, ele como puro entretenimento, eu acho que o Everything Everywhere, quando perguntam pra gente ou falam com a gente do nosso podcast, tipo, às vezes a galera fala, você tem um podcast, né? Pô, você faz com um amigo seu? Eu falo, faço. E vocês combinam antes? Como é que é? Um bate-papo? Cara, eu sempre dou o exemplo do Everything Everywhere. Como aquilo não é combinado ou como a gente traz a nossa opinião da maneira mais orgânica possível. Eu amei o filme. Pra mim, ainda é o melhor filme do ano e vai ser difícil algum surgir ser um filme melhor que esse. Você achou um filme completamente ok. Então, assim, eu não fui condicionado porque eu sabia que era um filme aclamado, mas eu não fui atrás de críticas que me condicionassem a ver o filme de uma maneira. Você também não. Então, assim, isso trouxe a nossa experiência da maneira mais orgânica possível. Então, é isso que a gente tenta fazer no nosso podcast. Não é tentando puxar a sardinha do ouvinte, não. Mas eu não acho que um ouvinte que ouve o nosso podcast aqui, ele vai sair condicionado. Porque ele está ouvindo duas opiniões que muitas vezes são divergentes. E são opiniões pessoais, não são opiniões técnicas, não são opiniões de grande influência, não são nada disso, são opiniões de uma experiência. Você trouxe de uma maneira até cômica aí, como a sua experiência foi ruim. Então, assim, talvez se você assistir X hoje de novo e a gente gravar um outro episódio semana que vem de X, talvez você fale coisas diferentes do filme. Então a gente não tá aqui fazendo crítica de filme ou coisa do gênero. E é aí que tá a graça desse bate-papo, que a gente consegue ir viajando pelo filme, mas sem condicionar. Então talvez um outro episódio a gente consiga tratar melhor dessa questão. Até onde a gente consumir coisas de filmes que já lançaram é benéfico para nossa experiência, sabe? Cara, primeiramente palmas pra você, porque eu assino embaixo de tudo que você falou. A gente aqui, eu bato muito nessa tecla, a gente não é especialista em nada. A gente é nós somos dois amigos que gostam de cinema, tem um gosto ali em comum, apesar de discordar em 90% dos episódios, e ressaltando, não é absolutamente nada combinado. Cara, essa é uma pauta que eu ficaria 2, 3 horas, 5 horas conversando sobre essa parada de influenciar mesmo, de o quanto a gente eu amplio ainda mais o que você disse, o quanto a gente precisa estar informado sobre as coisas. Não existe mais vamos chamar assim, essa surpresa, sei lá, a gente vive num mundo de imediatismo tão maluco que por exemplo, você assistiu Sandman, eu não assisti Sandman. Cara, eu sou
entre aspas, considerado uma pessoa, assim, desconectada da realidade, assim, como assim você não assistiu Sandman? Já, cara, eu fui assistir a quarta temporada de Stranger Things, sei lá, uns 6 meses depois que lançou, tipo, então, sei lá, um pouquinho menos. Ozark mesmo, eu demorei pra cacete pra terminar. Ozark eu não terminei ainda. Então, Primeira assim, temporada é muito boa. Então, assim, e a gente... Então a gente vive num mundo que você tem que estar sempre bem informado, você tem que estar sempre com as informações mais quentes no seu colo, nos vídeos que você lê, nas notícias que você consome. Eu vou dar um exemplo aqui. Porque, como eu já justifiquei no começo, X saiu muito depois no Brasil do que saiu, por exemplo, em mercados americanos, mercados europeus, e evidentemente a gente consome esse tipo de notícia de pessoas que moram em outros países ou que reproduzem notícias aqui no Brasil de fora, notícias que vêm da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, X, o tempo dele de lançamento aqui no Brasil até em comparação ao lançamento em outros países, foi uma janela muito grande. Então, por isso que o tempo de consumo de coisas de X foi bastante grande, pelo menos no meu caso. E por também ser um filme que eu estava ansioso, mas também, tipo, não ia ficar tão chateado se pegasse algum spoiler assim. Falei, vou ver o que estão falando de gente que já assistiu, que teve a oportunidade de assistir, e nós aqui no Brasil não. Eu vou te dar um exemplo. O Nope, que a gente já falou aqui, do Jordan Peele. Eu tô consumindo um mínimo Eu também. de informações, e eu já peguei umas coisinhas do tipo... assim como o X, ele não é um filme, assim, literal. Ele é um filme que, tipo... Como todos os filmes do Jordan Peele... Exato. Eles têm um subtexto ali, uma interpretação. Não é exatamente... O que ele quer dizer não é exatamente o que tá na tela. O que a gente tá... o que a gente interpreta do filme. Tem a questão ali que eu já peguei de produção, de conteúdo, de estar ali sempre, como eu falei, atualizado, estar ali sempre em evidência. Então o Nope, ele traz um pouquinho disso. Mas, cara, me abstive totalmente e continuo me abstendo. Cara, o próprio Elvis, você assistiu Elvis, eu não assisti Elvis. Eu consumi, tipo, 0. Eu sei que é um baita filme. Só isso que eu sei. Então, assim, isso é o final da história também, óbvio. Brincadeira dessa parte. Mas é um filme também que, tipo, infelizmente eu não tive a oportunidade de assistir, cara, e tinha até sugerir isso pra você, se você quiser fazer um curtas, pra não perder o timing aí. Mas é isso, cara, eu tento me blindar o máximo possível. Às vezes dá, às vezes não dá. O caso de X foi um caso de, tipo, não deu pra me blindar o tanto que eu gostaria, mas, mano, vida que segue, e esse bate-papo aqui foi fundamental pra eu sustentar essa mudança de opinião. E se você me permitir, eu vou já dar minha nota, eu vou dar nota 7. Eu vim aqui pra dar um 5 ou 6 no máximo. O quê? Cara, peraí! Mas você que... eu ia dar um 5. Eu ia dar um... Pô, louco, você tinha achado uma porcaria o filme. O que, o X? Eu tô falando do X. Então, sim, cara, sim. Eu vim pra dar um 5. Sérgio, você nunca deu um 5 até hoje. Em todos os nossos episódios você achou o filme uma bosta. Então, desculpa a palavra, gente. Não achei uma bosta. Eu achei, tipo, mano... Foi como eu te falei, minha experiência não foi boa. Tipo, o pior filme que a gente já assistiu desde que a gente começou o podcast. Só isso. Como assim, cara? Você nunca deu um 5? Cara, eu vou até abrir o Spotify aqui pra ver Não, tá. O único que você pode ter dado é Morbius. Eu tô dando 7, cara. Não, mas agora você tá dando 7. Mas você chegou pra dar 5. Você tinha odiado o filme. Odiado pra mim é 3 pra baixo. Tipo, achei ok, não. mano.
É, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura eu dei 6. Você deu 6? Dei 6. Ah, Então, é verdade, eu também. então, mano, eu acho que 7 tá de bom tamanho, velho. Não, 7. Não, eu não tô contestando a sua nota, pelo amor de Deus, só tô achando engraçado, porque a gente conversou antes e você falou, pô, mas achei um filme ok, não achei tudo isso. Então, assim, eu falei, beleza. Aí ele achou o filme ok, né? Tá na média lá, vai dar. Daí você falou, ia dar uns 5. Eu falei, quê? O cara, porra, o cara detestou. Não, mas brincadeiras à parte. Não é uma nota ruim 5, velho. Eu acho que, mano. Foi o que eu falei, tava com a expectativa de que ia ser o filme que ia revolucionar o filme de terror. Não revolucionou. Mas beleza, ok, mano. Mudei minha nota. 2 pontos pra cima, caretinha. Fala a verdade. Não, 2 pontos é bom. Quando você ia chorar lá pra pedir mais nota, se aumentassem sua nota 2 pontos, imagina só, hein? 7 eu dei pra Everything Everywhere All at Once, mano. E pra mim, tá no mesmo nível. Depois da conversa de hoje, tá no mesmo nível. Você tá mudo, eu tô preocupado. Você tá suando frio, cara? Tá tudo bem? Ai, meu Deus. Caretinha, dá sua nota. Jesus! Me ajude! Não, tô brincando. Ai, gente, a gente se diverte aqui. É claro que eu e o Sérgio, a gente tem essa puta liberdade de brincar um com o outro, porque a gente sabe o quanto a gente respeita a opinião do outro, então a gente tem essa liberdade aqui. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito difícil você dar uma nota para um filme, porque você acaba... Eu tenho muita dificuldade no quesito de... A gente já teve uma conversa dessa, né? Em outro episódio falando de notas, mas é assim... No que eu vou me basear o X? É puramente como um filme de terror? Filme de terror em 2022? Filmes de terror baseado nos filmes slasher? Porque a nota muda muito. Então, por exemplo, se eu falar do X como um filme de terror de 2022, provavelmente eu vou dar uma nota 9 pra cima, porque pra mim ele é o melhor até agora. Não, em 2022 você assistiu um filme de terror melhor que X? Que lançou em 2022? Calma lá. Pô, cara, mano, eu não sei, velho. Não. Eu vou falar um negócio que você não vai concordar, mas eu coloco no mesmo nível que Telefone Preto. Tá, não, tudo bem, beleza. Tá, beleza. Mas a comparação que eu ia falar é assim. Pô, se eu for falar de melhores filmes de terror, eu acho ele melhor que Telefone Preto. Talvez eu daria a nota muito alta. Se eu for basear ele com outros filmes slasher, também talvez eu daria uma nota um pouco mais alta, porque eu acho que ele se destaca no subgênero slasher, sabe? Ele tem pitadas de coisas que me apetecem mais, que é essa parada reflexiva, psicológica e tudo mais. Então isso eu acho uma baita diferenciação. Se eu for comparar ele no mundo dos filmes de terror, aí a nota já cai. Porque aí eu vou ter que comparar ele com outros filmes de terror. E se eu falar ele como um filme por si só, na visão de um crítico, também a nota vai ser diferente. Então é muito difícil você falar... Você não tem critério nenhum, você vai falar o que vier na sua cabeça, o primeiro número que vier na sua cabeça, você vai falar. Eu vou tentar fazer uma média. Então, entendi. assim... Entendi. Então, assim, fazendo... Muretou, sirene da mureta. Como? Se eu tivesse muretado, eu ia falar, galera, não vou dar nota. Então, reveja seus conceitos. Olha, já que você deu 7, e eu acho que eu gostei de X um pouquinho mais que você, cara, eu não acho que eu vou chegar a dar nota 8, mas eu daria um 7,90, digamos assim, vai. Um quase 8. O cara é juiz de alegoria de escola de samba. X, a marca da morte. Nota 7,95. Não, é que sabe o que acontece? Assim, eu acho que ele... eu daria uma nota, um 7,5, entre um 7,5 e 8, um 7,75, digamos assim, porque eu acho que ele é um filme que
ele tem suas características próprias, ele traz uma diferenciação do subgênero slasher, que não é um subgênero que, é o meu favorito, mas ele fez ficar mais interessante, ele tem sua marca registrada, só que, em contrapartida, eu não sei se ele é um filme que, diferente de Everything Everywhere, que eu achei, será que daqui 10 anos... Não, eu não vou usar o Everything Everywhere, que não é um filme que te agradou, mas hoje, a gente tá em 2022, eu tava vendo com um amigo meu, o Edu, um abração pra ele, se eu não me engano, eu vou até... Desculpa a teclada aqui, gente, mas eu vou até pesquisar isso. Você sabia que A Bruxa lançou há 7 anos, cara? Então, assim, daqui 3 anos a Bruxa vai completar uma década. E antes disso... Daqui a 7 anos, eu falei? Não, daqui a 3 anos, né? Você falou certinho. É um filme lançado há 7 anos atrás, que é 2015. Eu acertei, né? Se eu acertei as contas. 2015. Então, assim... A gente tá falando de um filme de 2015 e olha como a gente se lembra, como é um marco ainda a Bruxa no... Eu não acho que X vai ser isso. Não, acho Então, assim, ele traz a sua marca, porém não digo tão registrada assim quanto a Bruxa, digamos assim. Mas eu acho que é uma nota razoável pra mim. Eu fico, agora sim eu vou muretar, eu fico entre um 7,75 e 8, vai, porque eu não acho que ele nem tá tão grande pra ser um 8 e pouco, mas também não tá tão pequeno pra ser um 7 e pouquinho, sabe? Mas eu acho que a experiência foi positiva, eu acho que você sabe como eu gosto de terror, então é um filme que eu não saí e falei, nossa, que bela porcaria. Como vai ser um filme que eu farei um curta aí, pra quem gosta de videogame, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Este aí é um dos... Não vou falar, eu vou deixar pro curta, mas a experiência foi positiva. Eu tô esperando que seja mais positiva com Nope. Gosto muito do Jordan Peele. Mas e eu acho que serão gêneros totalmente diferentes também. Eles podem estar dentro do terror, mas o guarda-chuva é muito grande. Então, essas são minhas considerações, meu amigo. Palpitômetro, palpite. Hora do palpite aqui, ó. Eu tô esperando mais 3 filmes de terror esse ano. Que é o Nope, que é o Man, que é do... Esqueci o nome do cara. Putz, tava até agora na cabeça, esqueci. Eu também. O Garland, Alex Garland. Acho que esse mesmo. Esse mesmo. Que é o diretor de Aniquilação com a Natalie Portman, que eu odeio esse filme de uma tal forma, assim, que é tipo o Anticristo. Se tivesse que retroceder 2 horas da minha vida, seriam 2 filmes que eu gostaria de esquecer que eu vi. O que eu falei? O Nope, o Man e o Crimes of the Future, que é do Cronenberg, que é com o Viggo Mortensen, a Kristen Stewart, que é mais um filme também gore, não é tão... Um gore mais psicológico, assim como o Man, que não é tão gore, mas é psicológico. Você comentou aí A Bruxa, cara, pra mim é um filme que marcou, assim, que eu não vou esquecer. Pode passar 20, 30 anos, pra mim é o Hereditário. Nossa. Então, assim como A Bruxa, o Hereditário é tipo aquele filme, eu já falei isso aqui, eu acho que eu vi A Bruxa ou o Hereditário 1 ou 2 vezes na minha vida, porque eu quero manter essa... Eu não quero banalizar o filme, de chegar ao ponto de saber todas as falas, sei lá, saber o que acontece. Eu quero ter esse gostinho de ter provado apenas uma vez, sabe? Ou 1, 2, 3 vezes que seja. Então, cara, é isso, assim, eu acho que... Só queria complementar aí. Você falou que X talvez seja o melhor filme de terror do ano. Eu quero ver esses 3 aí, antes de dar meu palpite, que é o... Não. Você tá produzindo fake news. Eu falei melhor filme de terror no ano até agora. Até agora, exato. Eu quero ver. Sim. Eu quero ver esses 3 que eu falei pra você, que é o Nope, que eu não sei até que ponto que ele é terror ou não.
O Man, que é um terror psicológico, e o Uhum. Crimes do Futuro, que é o Crimes of the Future, que é uma parada mais gore, fala de cirurgia plástica e a parada vira quase que uma arte. E é isso, cara. Recomendação, Caretinha. Você já levantou a bola lá no começo do episódio, eu fiquei até tentando adivinhar aqui e não consegui adivinhar qual que seria a sua recomendação, meu amigo. Então, bora lá, hein? Me Vamos surpreendeu. lá. Vou te surpreender. A minha recomendação é de um filme, cara, é um filme meio underground, sabe? É um filme do Ty West, pra mim é o melhor filme dele. Chama A Casa do Demônio, em inglês é The House of the Devil. Ele é um filme de baixo orçamento. Eu arrisco a dizer baixíssimo orçamento, porque ele não tem nada muito visual, assim, nem nada. Só que ele é um filme extremamente assustador, cara. Ele é aquele filme que ele arrepia mesmo. É um filme também aquele terror, assim, um pouco mais... como eu disse, não é tão visual, ele tem aquela parada psicológica. Não é reflexivo, mas ele é um terror psicológico, um terror lento. E me agradou muito. Esse filme eu assisti mais de uma vez e ele é muito assustador. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais da filmografia aí do Ty West, vale muito a pena assistir. Não sei qual plataforma que ele tá inserido, se eu não me engano, ele estava na Netflix. Eu não me lembro muito bem. Mas fica aí minha recomendação. Ele até tem no elenco a Greta Gerwig, que hoje é diretora, baita diretora. Ela tava no filme. Oi? Lady Bird, isso mesmo. E vale muito a pena. Ele tem uma pegada de um filme antigo também. Eu achei que ele era um filme antigo, a primeira vez que eu assisti, me surpreendi que não era. Então, minha recomendação é essa, The House of the Devil, A Casa do Demônio, do Ty West, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da trajetória dele. E a sua, tá na ponta da língua ou tá pensando ainda, meu grande amigo? Fale pra mim. Não, na verdade, cara, eu vim pro podcast com um dilema. Mas eu aqui no decorrer da sua recomendação, eu pensei melhor e eu tava em dúvida entre dois filmes. E um deles, eu vou fazer um curta, se você me permitir, ou se você quiser fazer um longo aqui, a gente pode encaixar, que é o Candyman, recentemente. Assisti faz pouco tempo, Candyman. Eu gostei muito de Candyman com o queridíssimo Aya Abdul-Mateen II. Da hora, foi muito bem no filme. Puta ator, é um puta ator promissor, mas não será essa a minha recomendação. Minha recomendação, cara, é um filme que eu lembrei enquanto eu assistia X, eu lembrei no cinema, que eu falei, cara, esse filme, ele é um filme de terror, mas aí você fala, beleza, mas ele se enquadra em qual subgênero? Eu vou te falar, caretinha, não sei. Ele me lembrou a morte do demônio em alguns momentos, ele me lembrou Pânico em alguns momentos, ele é um filme que começa de uma forma estranha e o desenvolvimento dele é ainda mais estranho. Eu não quero entrar em spoilers porque é engraçado, você começa a ver o filme e você acha que é uma coisa e ele se mostra outra. Eu acho que eu sei qual que é. Você sabe o que é. Aí ele se mostra uma coisa, mas ele tenta ser outra. E aí no meio do caminho ele vai arrumando rota e tal. E agora você vai matar a charada, é o filme que consagrou Chris Hemsworth como top. Ele mesmo! Eu matei com a descrição. Cara, é O Segredo da Cabana, que tem Nossa, não acredito, acertei, que bom. Que tem o queridíssimo Richard Jenkins, que eu adoro, que ele faz aí também A Forma da Água. É um filme que você não sabe pra onde ele vai, você só sabe que ele tá indo. E, cara, assistam ao Segredo da Cabana, é um filme... Embarca nessa aventura louca aí, você não sabe que subgênero que ele é, e eu acho que a graça tá justamente nisso. Ele não é de nenhum subgênero em particular, e talvez
eu até diria que ele faz uma homenagem aos filmes de terror. Isso mesmo! Você realmente matou. É isso mesmo. Eu tava esperando que você falasse isso. Que da hora. É isso mesmo. Tem gente que pode falar, pô, é uma sátira. Não é uma sátira. É uma homenagem, cara. É de fato uma homenagem. Então é a minha recomendação. Eu nunca vi você tão feliz com uma recomendação minha. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, porque é exatamente isso, mano. Pô, da hora. Até assisti acabando aqui o nosso pod, que é O Segredo da Cabana. Assistam, gente. Não querendo adivinhar o que vai acontecer no filme. É toda a dica que eu posso dar pra vocês. E fala um pouquinho, Caretinha. Você viu que eu tô feliz aí com a minha recomendação? Não, cara, eu fiquei feliz porque, assim, a primeira vez que eu assisti O Segredo da Cabana, eu achei que era um filme assustador e eu me decepcionei muito. Mas ele funciona exatamente nesse caráter de homenagem que você falou. E eu fiquei muito feliz que você falou isso, porque você tem que tentar enxergar dessa maneira, assim, porque senão ele fica um filme muito maluco mesmo, que nem você falou. E grande recomendação, velho. Eu fiquei um pouco contente que eu acertei também. E aí, aliás, fica aí o convite pra galera. Assim, isso aí a gente vai deixar na mão dos ouvintes. Como se a gente tivesse 1 milhão de ouvintes pra gente fazer uma puta enquete, né? Não, mas assim... Cita aí. Do mesmo jeito em que a gente falou que a gente vai ter a entrada do novo quadro On Your Cast Classics, a gente tava pensando em fazer umas brincadeiras que nem essa que a gente fez, de algo um pouco mais interativo, adivinhar o filme, trazer algumas características para vocês aí jogarem junto com a gente. Então fica aí a deixa, se vocês gostarem da ideia, falem no privado, falem na nossa página do Instagram, porque a gente está querendo sempre trazer alguma novidade para que seja cada vez mais interativo e tenha mais participação de todo mundo. E a felicidade que eu fiquei de acertar o filme agora, eu acho que vai ser uma boa jogada pra gente fazer no futuro, porque é extremamente satisfatório. Pô, que da hora. Fiquei feliz por você estar feliz, cara. Não, mas boa recomendação, mano. Gostei da sua recomendação. É isso aí, Caretinha. Pô, cara, eu vou até deixar você finalizar o episódio aí, porque foi bom voltar, né? Depois de alguns dias aí de férias, vamos chamar assim, a gente voltar revendo aí um filme. Revendo não, né? Revisitando um filme que, como a gente falou, a gente não gostou quando a gente começou a gravar. Não que não gostou, gostou menos do que a gente tá gostando aqui depois de 1h31 de podcast. E é isso, meu amigo. Agora voltamos, hein? Teremos On Your Cast Classics, temos outras coisas aí na agulha, na programação. Mas, como já diria aquela velha vinheta, voltamos a qualquer momento, não é mesmo, meu amigo? E isso mesmo. É isso, cara. Você falou tudo, estamos de volta mais fortes do que nunca. Preciso de um microfone novo para não gravar mais no celular. Peço desculpas a todo mundo pela qualidade do som. Se tiver ruim, se tiver bom, vocês ignoram. Finge que vocês não escutaram isso que eu falei. E é muito bom estar de volta. Muito bom estar de volta. Muitos projetos por vir, muitas novidades. Esperamos que elas agradem e se concretizem o mais rápido possível, como a gente sempre quer. E é um grande prazer estar ao seu lado novamente, meu amigo Sérgio. Alguma consideração final? Se não, é isso, né? Cara, o prazer é todo seu. E obrigado aí, nossos ouvintes. Não esqueça de curtir nossa página lá no Instagram, ver a nossa repaginada que a gente deu ali, com nossas caricaturas. E é isso, meu amigo. Um grande abraço pra você, um beijo no seu coração e até a próxima, hein? Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Visitem a nossa página, deem as suas recomendações e muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Um grande abraço, Sergiones, todo mundo, e goodbye, tchau.